Pessoal, tudo bem? Meu nome é Júlio Galvão e eu venho trazendo uma novidade para vocês. Eu sou treinador de futebol, já tendo passado por categorias de base, escolinhas e também equipes profissionais. E estamos aqui com esse canal para a gente estar interagindo, trazendo novidades, muito conteúdo. Eu espero que vocês gostem, beleza? Vamos nessa, galera! E hoje a gente está trazendo um conteúdo sobre o Fernando Diniz, um treinador que eu gosto bastante, que eu admiro, que eu acredito que a sua metodologia e o seu modelo de jogo são excelentes e pode ser um futuro muito bom para a nossa seleção brasileira. Ele que foi anunciado aí, todos já sabem, como o treinador no próximo ano, até a metade de 2024. E a nossa ideia aqui não é falar se vai ser bom, se vai ser ruim, se ele vai treinar bem o time e a seleção ao mesmo tempo. Não, a gente quer falar sobre a próxima convocação da nossa seleção, que vai ser a primeira do Fernando Diniz, que vai ser realizada nessa semana, na sexta-feira. Então a gente vai estar analisando os jogadores que foram convocados na última lista, realizada pelo Ramon Menezes, e projetando o que o Fernando Diniz pode fazer. Beleza, pessoal? Então vamos nessa. Espero que vocês gostem bastante. Valeu! E aqui, pessoal, a gente vai estar no site do Transfer Market, beleza? Como vocês podem ver, estamos aqui na página da Seleção Brasil, seus títulos, seleção avaliada pelo site em 894 milhões de euros. Beleza, pessoal? Para iniciar, a gente tem a posição de goleiros, não é isso? Então, a última convocação do Ramon estavam Ederson, Alisson e o Everton. Eu acredito, pessoal, que ele vai manter o Ederson e o Alisson, beleza? O Everton eu não tenho tanta certeza. Acredito que o Ederson vem com uma vantagem por ser do Manchester City, trabalhar bastante com os pés. O Alisson, acredito que nesse primeiro momento vai esperar a oportunidade, ele que já foi titular nas duas últimas Copas. O Everton é uma grande questão, ele é um goleiro acima da média, porém, se o Diniz já quiser começar um planejamento para a seleção, né, nessa posição de terceiro goleiro, um goleiro mais jovem, ele tem boas oportunidades. O Lucas Perry vem fazendo um grande campeonato no Botafogo, o Bento está se destacando no Atlético Paranaense, então eu colocaria principalmente esses dois com muita chance de aparecer como terceiro goleiro da seleção no lugar do Everton, certo? Então agora a gente vai para a posição de zagueiros. O Militão, que eu acredito seria um jogador titular, mas com essa lesão parece que ele vai ficar um bom tempo, pessoal, machucado, tá bom? Então dizem, né, em alguns jornais que pode ser de 10 meses essa lesão, então acredito que vai ser um desfalque importante para a nossa seleção. Marquinhos, tudo para ser titular. Roger Ibanez, que recentemente se transferiu para o futebol árabe, e isso vai ser interessante, né? Saber se os jogadores da Liga Árabe serão chamados ou não. Então nesse primeiro momento eu acho que o Ibanez não deve voltar para a seleção, o Militão lesionado não volta, e aqui Robert Renan acredito que será convocado. Então Marquinhos e Robert Renan eu vejo com grandes chances de voltarem nessa próxima lista, e dois jogadores que eu acredito que ele pode chamar: o Bremer, que tem uma idade boa, foi para a Copa do Mundo, então pode receber novamente essa chance, e o Nino, que é um jogador do Fluminense, capitão do Diniz, eu acredito que ele estará. Lembrando que o Nino não foi na última convocação porque se machucou, né? Ele até chegou a ser convocado, mas foi cortado para a entrada justamente do Robert Renan. Então acredito que o Nino vai receber essa oportunidade dessa vez, pessoal. O Danilo, que aqui está como zagueiro, na verdade na nossa seleção atua de lateral direito, então vejo ele como convocado novamente pelo Fernando Diniz. É um jogador muito inteligente taticamente, apesar, né, das restrições que a gente coloca, não só a nível de mídia, mas de torcida, né? É um jogador que não tem tanto apoio ofensivo, não é um jogador que chega no fundo para cruzar, mas é muito inteligente e taticamente consegue ser bem utilizado, né? Já jogou de zagueiro, de lateral esquerdo, então é um jogador versátil aí. Acredito que na primeira lista ele estará. O outro jogador da lista, lateral direito, foi o Wanderson. Inclusive entrou um pouco no jogo da seleção no amistoso e muito provavelmente estará. Mas fazendo uma menção honrosa também ao Emerson Royal e ao Dodô, dois jogadores que foram muito bem
nessa última temporada. O Emerson Royal já fez um gol na estreia do Tottenham, então é um jogador que vai estar na briga, mas eu acredito que o Wanderson vai receber mais uma chance. Aqui, Ayrton Lucas não está no melhor momento, né, devido a tudo que vem acontecendo no Flamengo, mas como ele foi titular e não fez uma partida ruim, acredito que ele tem chance de voltar nessa próxima lista. Já o Alex Telles, com a mudança de áreas para o Al Nassr, acredito que ele vai perder um pouco de espaço. O Guilherme Arana volta de lesão, o Caio Henrique já jogou com o Fernando Diniz, então acredito que vai sair desses dois nomes. Entre Guilherme Arana e Caio Henrique, sairá um jogador para essa posição de lateral esquerdo, galera. Acho que o Alex Telles dessa vez ficará de fora. Chegamos na posição de meio de campo e aqui vai ser bem importante, tá? A gente vai pontuar aqui com vocês. Bruno Guimarães é um jogador que vai ser peça-chave com o Diniz, já atuou com ele, foi inclusive revelado para o profissional com ele no Audax, antes de ir para o Atlético Paranaense. É um jogador da confiança que vive uma boa fase. Casemiro vai ser um dos líderes, né? Eu acredito que o Casemiro será o capitão com o Fernando Diniz. Vejo ele, Marquinhos e Neymar como jogadores que vão chamar ali a responsabilidade nesse sentido de liderança, e vejo o Casemiro como capitão. André deve estar, joga com o Diniz no Fluminense, deve ser a opção para a reserva do Casemiro. E aqui o Joelinton, pessoal, que está como meia central, eu acredito que não será convocado dessa vez, né? Apesar do Joelinton estar vivendo um excelente momento, eu não enxergo ele no modelo de jogo nesse primeiro momento do Fernando Diniz. E aí eu já vou pontuar quem eu acho que entra nessa vaga. Lucas Paquetá, um jogador que também tende a se destacar com esse modelo de jogo do Diniz, por ser um jogador que atua em qualquer posição do meio para frente. Rafael Veiga, que jogou também com o Fernando Diniz no Atlético Paranaense, vive uma fase muito boa, um jogador que faz gols sempre muito importantes, em finais, semifinais, jogos decisivos, ele aparece. No lugar do Joelinton aqui, eu acredito que vem a grande surpresa. Eu não descartaria a convocação do Paulo Henrique Ganso. Eu acho que o Ganso tem muitas chances de ser convocado, pelo menos nessa primeira data, que é um jogador que foi importante para o Diniz ser contratado de novo para o Fluminense. É um jogador fundamental no modelo de jogo do Fluminense, né, do time do Fernando Diniz. É um jogador com liderança, com experiência. E nesses dois primeiros jogos, a gente tem que lembrar, né, Bolívia e Peru. Então acredito que o Diniz vai dar uma oportunidade ao Ganso. Se ele render, ele pode voltar. Se ele não render, pelo menos o Diniz deu essa oportunidade. Eu acho que isso não vai fugir tanto disso. Então chegamos ao ataque. Vinícius Júnior, que é certeza, é um dos jogadores que vai nortear esse projeto. Rodrigo, que eu acredito também que estará. Inclusive a gente vai falar de quem eu acho que vai ser o titular, né? Os 11 titulares, e muito provavelmente acho que esses dois vão ser titulares. Malcolm, que também se mudou para a Arábia, né, para o Al Hilal, não sei se ele estará convocado, acredito que nesse primeiro momento não. Richarlison, vejo na convocação do Fernando Diniz. Pedro, com toda a polêmica que a gente viu, ele está no banco atualmente do Flamengo, não vejo como convocado nesse primeiro momento, lembrando, né? E o Rony também não vejo sendo convocado, tá? O Rony do Palmeiras eu acho que não será convocado nesse primeiro momento. Então, dos 6 atacantes, eu vejo 3 retornando e 3 não. E aí, quem, Júlio, você acha que vai ser convocado? Pro lugar aqui do mal, em ponta direita com o pé esquerdo, acho que o Antony é um jogador que já teve com o Fernando Diniz no São Paulo, que tem a confiança e que volta, se tiver fisicamente 100%, mas acredito que estará. No lugar do Rony eu vejo o Rafinha, do Barcelona, jogador que também joga pelas pontas, que também tem velocidade, drible, pode se encaixar muito bem no estilo do Fernando Diniz. E pro 9, né, no lugar do Pedro, é aí que está também um ponto muito importante. Apesar de estar indo para a Arábia, a gente vai fazer também um vídeo sobre isso. Neymar Júnior, acho que será convocado pelo Fernando Diniz para essa posição. Ele vai jogar um pouco mais adiantado, certo? Essa é a minha opinião sobre o Neymar. E aí, pessoal, agora a gente vai entrar em uma parte muito importante, que, na minha opinião, serão os 11 titulares, né? Aqui nós temos a última escalação: Brasil 2, Senegal 4. Ramon começou com Ederson, Danilo, Militão, Marquinhos, Ayrton Lucas, Guimarães, Lucas Paquetá e Joelinton, Vinícius Júnior, Richarlison e Malcolm.
Eu acho que essa estrutura vai ser mantida pelo Diniz, até porque é uma estrutura semelhante à que ele usa no Fluminense, né? Com um jogador um pouco mais recuado no meio de campo, 2 jogadores saindo um pouco mais, só que eu acho que vão ter algumas mudanças, né? No gol, vejo o Ederson começando, assim como a gente falou, acho que esse período até a Copa América o Ederson deve ter mais oportunidades, o Alisson vem sendo titular numa disputa bem igual, não sei como vai ficar essa questão do treinador de goleiros, mas o Tafarel a gente via que tinha uma proximidade maior com o Alisson, então acredito que se tiver uma mudança nessa função da comissão técnica da seleção, o Ederson deve ter um período para mostrar o seu trabalho e até a Copa de 2026 eles vão estar brigando, né? Se o Alisson vai voltar ou se o Ederson se mantém, mas nesse próximo ano acredito que será o Ederson. Danilo, vejo fazendo essa lateral direita com o Diniz. Militão seria o titular, na minha opinião, mas com a lesão acho que ele entra com o Nino, Marquinhos, e na lateral esquerda para mim é uma grande incógnita. Ele pode manter o Ayrton Lucas, ele pode trazer o Caio Henrique, que já é um jogador da confiança dele, ou ele pode colocar também o Guilherme Arana, que antes da lesão vinha sendo o melhor lateral esquerdo. Então acho que esses 3 vão brigar por 2 vagas e um deles, obviamente, ficando como titular. Hoje, se tivesse que dar esse palpite, né, colocaria o Caio Henrique, porque já jogou com o Fernando Diniz, vai ter um pouquinho mais de vantagem quanto a isso. No meio de campo, nessa primeira posição, né, que a gente chama de camisa 5 ali, volante, vejo uma vantagem para o Casemiro como capitão, e os 2 mais adiantados, Lucas Paquetá e Bruno Guimarães. Então acho que o Bruno Guimarães vai ter um pouco mais de liberdade, até porque ele já conhece o estilo de jogo do Diniz. A gente vai abordar um pouco mais sobre a tática, né, propriamente dita, a estratégia que ele pode utilizar. Aqui nós estamos falando do sistema de jogo e dos jogadores titulares. No lugar do Malcom, eu vejo a entrada do Rodrigo pela direita, pela esquerda o Vinícius Júnior, e aqui é onde eu acho que o Neymar vai ser o titular, um pouco mais livre, um pouco mais próximo do gol. Neymar que sabe finalizar com a direita, com a esquerda, de fora da área, de dentro da área, ele sabe aparecer como surpresa para finalizar, então acho que o Neymar vai ganhar um pouco mais de liberdade nessa questão com o Diniz. E aí, como que eu acredito, né, que a gente vinha falando sobre a estratégia? O Danilo vai ser muito importante, porque eu acho que a seleção vai explorar mais o lado esquerdo e vai deixar o Danilo como um jogador de suporte, né? Além dos 2 zagueiros, Nino e Marquinhos, o Danilo vai ser esse jogador que, além de ajudar os 2 defensores aqui centrais, pode ser o jogador para receber a bola do lado esquerdo e ganhar um pouquinho de campo. Então vamos lá, aqui digamos que seja o Caio Henrique, que já conhece, pode subir avançando, Casemiro por trás, com Bruno Guimarães e Paquetá se juntando a Vinícius Júnior e o Rodrigo, que não deve ficar parado do lado direito e vir para o lado esquerdo se movimentando, formando o que o Diniz gosta de fazer, né? Que é povoar muito o lado, trazendo 5, 6 jogadores. Então nessa contagem a gente teria o lateral, os 3 do meio e os 2 jogadores de extremo. E qual a variação dentro disso que o Diniz pode fazer, né? O Paquetá é um jogador muito versátil, ele pode trazer o Neymar para participar dessa jogada de triangulações e o Paquetá infiltrando na área para finalizar, ele que sabe fazer isso muito bem. E aí ele teria o lateral esquerdo, os 2 extremos, 2 pontas, Bruno Guimarães, que conhece muito bem o jogo dele, então acho que o Bruno Guimarães vai ser um jogador para estar sempre participando desse jogo curto, e o Casemiro vindo um pouquinho mais por trás, né, que é uma função que o André faz muito bem na equipe do Fluminense. Então eu vejo esses 6 jogadores jogando mais pelo lado esquerdo. Acredito que o Brasil vai forçar o jogo pelo lado esquerdo, deixando ou Neymar ou Lucas Paquetá para ser um jogador de finalização, que é o que o Cano faz muito na equipe do Fluminense. E aí o Danilo sendo esse jogador importante para o suporte. Por quê? Uma jogada que a gente pode explorar, trazer o adversário para o lado esquerdo, eles vão balançar muitos jogadores. Quando essa bola entrar para o Danilo, ele pode avançar e já lançar diretamente na última linha dos defensores. E aí temos o Vinícius Júnior com muita velocidade, o próprio Rodrigo com muita velocidade, que podem atacar a linha do adversário e finalizar em gol. Certo, galera? Então, acho que esse será uma estratégia muito boa para o Brasil com o Fernando Diniz e também dentro dos 11 titulares que eu acredito que ele vai colocar.
certo? Ficou alguma dúvida, galera? Vamos estar trazendo muito conteúdo, tá? Conteúdos pertinentes do dia a dia, alguns conteúdos especiais. Esse foi o primeiro do nosso canal. Lembrando que sexta-feira, Fernando Diniz vai fazer a sua convocação e aí a gente pode estar abordando sobre isso. Quem eu acertei, quem eu não acertei, e dentro, né, da convocação dele, quando sair, a gente esboçar também os 11 que podem ser os titulares. Você acha que o Neymar vai ser um jogador importante, mesmo estando, né, para negociar e para fechar com o Al Hilal? Você acha que o Ganso vai ser convocado? Você concorda que o Ederson, nesse próximo ano, deve ser o titular e o Alisson aguardar um pouquinho a sua oportunidade? Espero que vocês interajam e que gostem do conteúdo. Beleza, pessoal? Estamos juntos. Fiquem com Deus.